Bom dia, olha eu aqui de novo. Eu vou falar hoje sobre não fazer sentido. Como assim? Eu sou alguém que não faz sentido. Se você tá vendo esse vídeo, se você continuou aqui se você clicou nesse vídeo pelo título, talvez você também ache isso sobre você. E eu não quero que você já comece pensando que isso é ruim. Não necessariamente, ok? Eu acho que eu tenho algumas provinhas aqui. Ai, algumas provinhas aqui de que não é tão ruim assim e que a gente não deve se machucar por isso. Eu sempre tive uma dificuldade em conversar com as pessoas sobre mim. Por quê? Porque uma hora eu falo uma coisa e outra hora eu tô discordando totalmente do que eu falei. Desde muito cedo na minha vida, eu fui vendo que as pessoas não me entendiam muito bem. Ai, muito adolescente isso, dizer de, ninguém me entende aqui em Aracaju. As pessoas tinham uma dificuldade de me compreender por conta de como eu me expressava e as minhas ideias e as minhas falas, elas se contradiziam muitas vezes e eu ficava... Ah, porque ninguém me entende, é tão fácil. E eu achei que fosse coisa de adolescente, aquele negócio de ninguém me entende. Inclusive, eu ainda sou adolescente, então isso realmente pode ser, talvez seja, mas eu acho que não. E eu escrevi isso no dia 3 de agosto, não, 3 de agosto? Isso, 3 de agosto de 2025, esse ano. Eu escrevi isso aqui. Eros, você sabe mais do que ninguém que és alguém que não faz sentido. Queres viver, queres morrer. Queres ser, queres não. Talvez seja isso que faça você ser você. Não sabemos ao certo se isto é bom. Talvez você seja um problema, talvez isso dependa da perspectiva. Eu vou ir lendo esse texto aos poucos e vou falar sobre ele com vocês. Muitas pessoas, elas têm essa opinião sobre nós, né? Por exemplo, algumas pessoas vão gostar de você, outras não. Umas pessoas vão gostar do seu jeito de sorrir, outras pessoas vão ter nervoso. Umas pessoas vão gostar do seu humor, outras pessoas vão detestar ele. Então, eu acho que tudo é perspectiva. Eu acho que tudo é muito perspectiva. Eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que é muito, que depende muito de quem tá olhando e de como tá olhando para isso. E também eu acho que esse desespero, essa indecisão, muitas das vezes te faz parar, mas também pode te fazer viver e te motivar e te manter ali para você poder, além de se provar para você mesmo, e você também ter pelo que fazer alguma coisa, entende? A vida, ela é estranha. Eu não entendo isso aqui. Eu acho que ninguém entende direito o que tá fazendo. E às vezes eu acho que ela é uma coisa que eu não queria, mas eu também acho que pode ser. Pode ser algo que eu vá querer ou que eu possa querer. Mas de qualquer maneira, para algumas pessoas eu vou ser um problema. Para outras pessoas eu vou ser a solução. Para outras pessoas eu vou ser um tanto faz. Isso é uma coisa natural. Isso é uma coisa que acontece. Isso é uma coisa que vai acontecer. E as pessoas vão ser isso pra mim também. E depois eu escrevi: as pessoas da sua vida te fazem de você você mesmo? Eu acho que a gente esquece de pensar nisso às vezes. Às vezes a gente tem a ideia de que pra gente ser a gente mesmo, a gente só precisa olhar pra dentro e falar: caramba, eu sou assim, então é isso aí. Tem muito disso, mas eu acredito também que as pessoas que nos rodeiam, elas têm muita influência, porque a gente pega umas coisas mesmo sem querer ou sem ver isso. A gente tá pegando um trejeito, a gente tá pegando um ideal, a gente tá pegando uma ideia, um jeito de pensar, um jeito de falar. A gente tá catando as coisas do mundo ao nosso redor e a gente precisa prestar muita atenção se essas pessoas estão compactuando com o que a gente quer pra gente. Se elas estão conversando com aquilo que a gente tem desde criança, desde quando a gente se entendeu por gente. Eu, por exemplo, tenho o meu jeito muito eufórico e muito expressivo de ser, que inclusive eu ainda não explorei tanto aqui nesse canal, porque eu tô conversando com vocês numa época mais introspectiva, mas vocês vão ver em breve esse meu jeito de ser. E eu esqueci totalmente o que eu tava falando. Eu sou desse jeito e eu quis muito continuar. Eu quero muito ser do meu jeito, porque eu sei que isso é meu. Eu sei que esse falar alto, esse rir, esse fazer piada do nada, e ao mesmo tempo que eu conseguir falar de um assunto sério, ao mesmo tempo que eu consigo dosar entre falar sobre uma coisa meio filosófica e outra coisa meio nada a ver, eu acho que isso sou eu gosto disso em mim, e eu quero que isso continue. Eu sempre quis isso. E quando eu fui vendo que eu estava ficando deprimido, que eu estava começando a ficar doente, eu fiquei tão mal, que isso me jogou mais ainda dentro dessa doença ferrada que é a depressão, porque eu fiquei pensando, eu tô perdendo isso.
que eu faço quando eu tô perdendo algo que eu queria tanto manter? Entende? Enfim, isso é difícil, isso é muito difícil. E eu sinto muito que não seja só eu que passo por isso. Eu não sei, pode ser um pensamento burro, pode ser uma coisa assim, mas eu tô aqui pra aprender tanto quanto vocês. Então comenta aí a sua visão e vamos conversar. Entende que você não precisa ser normal. Você não precisa normal, né? Você não precisa ser como o seu amigo, você não precisa ser como o seu primo, você não precisa ser como o seu colega de escola, seu colega de quarto, seu colega de prédio. Você não precisa ser como essas pessoas. Você não é essas pessoas, você é você. E você tem a sua individualidade e isso é lindo. Essa coisa é bonita, mas ela precisa ser boa tanto pra você quanto pra aqueles que você ama. Não dá pra você viver uma vida inteira pensando em só como você se sente. Apesar de que a gente tá com a gente o tempo todo da nossa vida, a qualquer momento, a gente vai ser a única pessoa que vai ter do lado pra sempre, vai ser nós mesmos. A gente precisa pensar num todo, sabe? Eu preciso pensar em como a minha escolha vai afetar o meu amigo. E isso pode ser cansativo, pode ser, mas eu acho que essa é a maneira mais justa de se viver, até porque todo mundo vive pela primeira vez. Todo mundo acordou, por exemplo, hoje no dia 17 de agosto, pela primeira vez. Ninguém nunca viveu o dia 17 de agosto de 2025 mais de uma vez. Hoje é a primeira vez que todo mundo está vivendo hoje. Quando a gente pensa em nós mesmos, mas a gente também dá espaço para ver como isso vai refletir no outro de uma maneira natural. No início, se você já não tem esse costume, eu acho que isso é uma coisa meio massiva, porque você começa a pensar em alguém além de você. E você pode achar que essa pessoa não tem nada a ver, e pra que você vai fazer isso? Mas eu acho que é assim, sabe? Eu acho que a gente precisa parar um pouco, olhar pra gente, olhar pra vida, olhar pras pessoas e falar, ok, eu vou seguir nesse caminho, eu sei que eu sou uma confusão, mas é assim que a vida faz sentido pra mim. Então é desse jeito que eu vou seguir. Se você gostou desse vídeo, eu fico feliz. Eu acabei de destruir meu caderno, eu acho. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreve aí. Vamos, porque esse canal eu acho que eu vou continuar com ele. E eu tô gostando desse formato de vídeo, de eu sentar aqui e falar algumas coisas que vem na minha cabeça. Apesar de que eu acho que não faz tanto sentido assim, tá? Eu acho que eu realmente tô falando muita baboseira aqui, mas eu vou adquirindo repertório e mais confiança ao decorrer dessa jornada. Um beijo na teta esquerda, eu te peço que fique bem e se cuide. Beijo!